esses textos escritos num momento em que nós tínhamos o conhecimento de que o governo federal suspendeu todas as rememoração dos 60 anos do golpe. O lançamento do livro foi um momento de rebeldia. Então, eu acho que nós não podemos perder esse sentido de rebeldia, porque nós estamos vivendo essa impunidade há mais de 60 anos, porque é preciso lembrar que, desde a proclamação da República, nós vivemos de golpes em golpes militares. Nós não tivemos, a não ser aquele período do Vargas, que se chamou ditadura Vargas, né? Mas nós vivemos sempre de golpes em golpes e tentativas de golpes de militares, e que nunca foram punidos. Sempre tudo foi colocado embaixo do tapete, releva aqui, arquiva o processo ali, e nós não vimos nunca ser feita a justiça. Estávamos cheios de esperanças, porque eu devo contar que nós fomos, o ano passado, nos 50 anos, na memória dos 50 anos do golpe no Chile. E lá estava o então ministro da Justiça, Flávio Dino, e o ministro Silvio Almeida, estiveram conosco, e fomos em mais de 120 brasileiros que se reuniram em Santiago para essa comemoração. Lá eles falam comemoração mesmo, mas é a memória dos 50 anos do golpe lá. E vieram brasileiros de várias partes do mundo, e foi assim um encontro emocionante de muitas pessoas que não se viam há 50 anos, há 40 anos, e que se encontraram naquele momento lá em Santiago, e nós percorremos vários locais, e os ministros sempre juntos, inclusive o embaixador brasileiro, que nos acompanhou em todos os momentos, solenidades, exposições de fotos, enfim. Eu imaginei, inclusive os ministros se comprometeram, que nós teríamos um museu, o início da criação de um museu da memória, e que nós teríamos uma comemoração, uma memória latino-americana. Nós convidaríamos vários países da América Latina para esse evento de memória. E eu imaginei que nós teríamos aqui realmente algo que ia trazer a população, trazer a sociedade para entender esse tema, para trazer esse tema. Bem, não aconteceu isso, foi uma decepção para todos nós, continua sendo uma decepção o fato de não ter sido ainda reaberta a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos, né? Que no governo Bolsonaro foi fechado. Então, tudo isso nos deu assim uma sensação de balde de água fria. Mas eis que o livro, a ideia do livro, começa a motivar e a trazer as pessoas que estavam desmotivadas. Então, ele teve essa importância muito grande para unir as pessoas. A geração 68, que estava meio desencontrada, ela volta a se reunir em torno dos textos, né, de escrever esses textos, escrever suas memórias. Eu acho que isso foi um momento ímpar. Para mim, assim, o texto que eu escrevi, inclusive eu falei para o Calmon, eu não me sinto competente, legítima para escrever um texto com essas companheiras e companheiros que passaram por todas essas agruras, por todo esse sofrimento que você relatou, Mauri, e que eu sei que o Calmon também passou, a sua companheira. Então, eu não me sentia legítima para isso. O Calmon me deu uma injeção de ânimo, dizendo, não, mas você tem histórias para contar. De fato, o meu grande aprendizado, né, a não ser esse período que eu vivi criança, estudante, e que meu pai sempre passava muita informação, ele sempre foi daquele antigo PTB,
e, e todos os dias ele trazia o jornal Última Hora e me pedia para ler a página política, enfim. E eu aí fui me inteirando desde a campanha O Petróleo é Nosso, né? Eu tinha aquela ideia da figura do Getúlio Vargas, criador da Petrobras, criador né, de tantas empresas importantes. Então, tinha essa noção, que eu vejo que para uma criança, hoje eu tenho a noção de que uma criança daquela idade, eu já tinha essa noção. Mas o meu grande aprendizado foi realmente na Comissão Estadual da Verdade, porque aí eu conheci personagens importantes da história, tanto aqui no Brasil como fora, que eu pesquisei, principalmente na Argentina, no Paraguai, os arquivos do terror, né, que são chamados os arquivos da Operação Condor, e no Chile. Então, esse aprendizado do que foi, de como se iniciou todo esse golpe, os golpes na América Latina, principalmente aqui no Cone Sul, né, eles tiveram o início com o Brasil. O Brasil foi o primeiro a abrir caminho para as outras ditaduras. E nessas pesquisas feitas para ter esse conhecimento de como tudo se iniciou, você entende como sempre os golpes são estudados, são treinadas, as pessoas são treinadas para dar esses golpes a partir, principalmente, dos Estados Unidos da América. Nós vimos tem vários filmes aí que falam sobre como Henry Kissinger ele praticamente armou toda como deveria funcionar o Plano Condor, junto a embaixadas, né, mas sempre com a colaboração dos militares, da mídia. Né? Então, quando eu comecei a ver a atuação da Operação Lava Jato, eu imediatamente coloquei que era um novo Condor, porque não tinha armas, mas tinha a destruição das reputações, tinha a tortura psicológica. Né? Então, tudo isso me levou a entender que nós estávamos diante de um novo Condor, um golpe muito bem arquitetado para destruir a economia, para destruir empregos, para destruir as grandes lideranças do país. E não deu outra, porque nós vimos o quanto nós perdemos e o quanto até hoje nós estamos implicados num golpe que se perpetua. É o seu artigo, Amaury, que fala, né, disso. Realmente, nós continuamos com uma faca no pescoço. Elegemos um presidente progressista, mas não consegue governar naquilo que ele se comprometeu, não consegue cumprir. Por que não consegue cumprir? Porque esses efeitos que vieram dessa destruição de instituições, destruições das grandes figuras pensantes do país, nos levou a isso que nós estamos vivendo ainda hoje, né? Políticos desqualificados que estão no Congresso, né, em grande parte, e que estão impedindo que se leve a cabo um plano de governo que recupere realmente a democracia, que nos deixe cumprir aquilo que nós tínhamos pensado, que era o de tornar a justiça de transição efetiva. Nós não conseguimos e estamos numa situação bastante difícil para dar continuidade. Não que isso nos desanime, né? Eu acho que nós provamos agora que nós temos condições de continuar nessa união, nessa luta, porque há muitas pessoas que se voltaram novamente para essa luta de recuperar a democracia verdadeira, né? Não essa de faz de conta. Então, eu acho que
Nesse sentido, Calmon, o livro teve esse papel e vai ter um papel muito mais importante ainda quando a gente conseguir levar mais longe, tiver mais, principalmente jovens que tenham conhecimento. Nós estamos levando para escolas, para faculdades, né? Não temos um número suficiente de exemplares, mas a gente procura falar do livro e, se for possível, nós vamos colocar em bibliotecas, né, mais tarde, bibliotecas de escolas e faculdades, porque essa é a intenção para que o livro seja efetivamente conhecido e conhecido por um público que é aquele que nós mais almejamos, que é o público jovem, os estudantes, de tanto secundaristas como de faculdades, e os professores, naturalmente.